eu trago agora uma reflexão para que a gente possa entender quais as contribuições do assistente social em relação à educação técnica. A educação técnica, ela não diz respeito apenas ao ensino médio, enquanto uma escola preparatória para os jovens, mas também aos cursos, né, voltados para o mercado de trabalho. Muitos profissionais atuam em organizações sociais que ofertam cursos profissionalizantes ou que contribuem para a complementação da formação. E é importante a gente ter um olhar inclusivo nesse aspecto. Então, basicamente, quando a gente fala da educação técnica e a atribuição do serviço social nesse segmento, diz respeito, né, à possibilidade da superação, sobretudo das vulnerabilidades que impactam os jovens, os adultos que estão vivenciando essa condição, buscando uma qualificação profissional. A principal ideia é fazer com que eles ingressem no mercado de trabalho em áreas específicas para as quais estão se preparando, mas também tenham uma formação integral, onde se percebam como cidadãos, né, tenham uma leitura daquilo que é o aspecto social da sua formação e como que isso vai, né, ali a sua inserção, trazer o fortalecimento da economia e a sua própria superação, visto, né, que vai fazer com que as desigualdades ali sejam atenuadas. Então, são esses valores, né, que devem, nortear o trabalho do profissional. A educação técnica também é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na própria Constituição Federal, né, que vai reforçar que a educação é um direito de todos, dever do Estado, inclusive na sua modalidade técnica e profissionalizante. Muitos entendem, né, que a educação técnica, ela precisa se dar de forma igualitária, né, superando aí aquilo que é a sua má distribuição, principalmente naquilo que são as desigualdades regionais. Uma coisa que muitas vezes a gente não se apercebe é que existe na própria formação, porque esses acessos à educação técnica deve estar relacionada com a vocação local, né? A gente conhece localidades que são conhecidas como polo de moda, localidades que são conhecidas como polo de calçados, localidades que são conhecidas como polo de indústrias metalúrgicas e, né, é uma vocação de absorção daquela força de trabalho. Mas que, às vezes, a formação para isso não se dá, né, de forma tal qual ali deveria acontecer. E também, né, a distância dos grandes centros, né, que formam com qualidade a mão de obra para esses setores. Falta infraestrutura para propiciar o acesso, né, não só de transporte, mas também de uma infraestrutura que acolha, né, porque esses indivíduos, né, eles precisam se alimentar aonde eles estudam, eles precisam se manter, né. Então, essa dificuldade de acesso às instituições fragilizam os jovens, né, e se constitui em barreiras significativas. Então, o serviço social pode exercer esse papel central naquilo que é o acesso, né, a políticas públicas que venham trazer essa inclusão e acesso na educação técnica, criando ali condições para que não apenas eles ingressem nos cursos, mas também permaneçam, né? É importante ter esse olhar da manutenção. Existem estatísticas
de que, por exemplo, no nível superior, mesmo com toda a assistência estudantil, ainda existem evasões. E na educação técnica não é diferente, né? Então, o objetivo é levar esses que ingressam na educação técnica a concluir a sua formação com qualidade. E quais seriam as principais ações dos assistentes sociais nesse campo, né? Primeiramente, obviamente, é mapear, né, as barreiras, é conhecer quem é o teu aluno, né, conhecer o recorte de renda, de raça, gênero, principalmente, os seus desafios, né, que eles vivenciam, financeiros, de transporte, alimentação, né, e qual suporte eles precisam. Eu digo aqui emocional, ainda que não seja parte do trabalho do assistente social, mas muitas vezes nós vamos encaminhar, né, como algo que possa favorecer essa manutenção e permanência e conclusão no curso técnico. A gente utiliza muito, né, por exemplo, as fichas de avaliação socioeconômica. Inclusive, nos institutos federais, por exemplo, é atribuição exclusiva do assistente social, né, fazer os estudos socioeconômicos, trabalhar a perspectiva de raça, gênero, para que possam estar ali tendo a devida assistência na permanência dos seus estudos. Ah, é papel também do profissional, muitas vezes, se colocar junto com outros profissionais, como da psicologia, da pedagogia, na resolução de conflitos entre alunos, familiares, as instituições de ensino, de forma que propicie a permanência na escola. Eu acompanhei uma assistente social que eles tiveram que fazer um trabalho de distribuir uniformes entre os alunos. Por quê? Mesmo sendo uma concessão, né, que a escola fazia, ainda assim não dava vazão, eles rasgavam antes do final do ano, e muitas vezes o aluno ia numa condição muito precária para e isso fazia com que estivessem, né, em constante desavenças, discordâncias, a escola, as famílias e os alunos, né. A condição, né, de ter ali o material adequado, mesmo a escola concedendo, aquele material se perdia, não tinha até o final do ano. Então isso gera, né, ali discussões que os profissionais podem estar contribuindo, fazendo campanhas, né, buscando ali auxiliá-los nas resoluções. Bom, quando, né, nas escolas filantrópicas, privadas e até as públicas, né, desenvolve programas de bolsa de estudo, é importante fazer com que se observe o desempenho desses alunos, né. Uma coisa que eu tenho falado muito, porque sala de aula é uma arena política a sala de aula, onde todas as questões que se manifestam na sociedade mais ampla estão naquele microespaço. Então, considerar que a escola, o aprendizado está imune às situações dos relacionamentos é algo que, né, vai sempre criar uma defasagem da aprendizagem. Então, não basta só conceder a bolsa, é importante acompanhar, dar subsídios de transporte e alimentação, apoiá-los na inserção dos estágios, da aprendizagem, para que alcancem oportunidades futuras de trabalho. E contribuir também, né, naquilo que é o olhar para as políticas públicas, fazer com que indivíduos, né, que estavam aí, numa condição histórica de defasagem, né, sejam aí fortalecidos, né, como a população negra,
quilombolas, de forma que possam viver aí a superação dessas barreiras. Então, a educação técnica, ela merece esse olhar, né, voltado aí para que essa força de trabalho se torne qualificada, né, e qualificada naquilo que é um entendimento coletivo, né, de uma condição de classe, né, que pense naquilo que a sociedade, né, na sua devolução para a sociedade, no seu protagonismo, e assim a gente possa aí contribuir com que essa educação técnica atinja aí bons índices. Eu trouxe aqui alguns, né, a intenção foi trazer alguns estudos de caso, mas eu queria me deter apenas naquilo que é a possibilidade de criar integração entre as escolas técnicas, as empresas. É possível que os profissionais, junto com outros, né, uma equipe multiprofissional, chame as empresas locais para dentro da escola, faça uma divulgação ali das turmas em formação, de forma que possa aí dar também esta contribuição para o crescimento dos alunos. Pessoal, essas são algumas reflexões, tá? Eu fico pensando, né, no desafio que é lidar com as expectativas, porque esses alunos, mais até do que os cursos não técnicos, eles já entram visando algo ao término, né, uma inserção de trabalho. E ficam naquela expectativa, né, naquela ansiedade, e vai terminando o curso, né, eles querem que isso já aconteça. Então é importante lidar também com essas realidades, no sentido de apoiar estes alunos.